R$ 4.800 de multa por cachorro latindo. Condomínio em São Paulo aplicou isso em novembro de 2025. Morador recorreu. Perdeu. Multa foi mantida, é legal. E vai ficar pior. Lei 14.977 mudou tudo em setembro de 2024. Limite de multa condominial subiu. Antes era até 20% da cota. Agora pode chegar em 200%. Sua cota condominial é R$ 400. Multa pode ser 800, por qualquer infração que convenção definir. E convenção quem escreve? Síndico. Ou melhor, empresa de administração que assessora o síndico. Vou te mostrar por que essa lei não foi feita para punir infrator. Foi feita para gerar receita. Condomínio médio em São Paulo tem 80 unidades. Cota média, R$ 500. Orçamento anual, 480 mil. Antes da lei, multas representavam 1,2% da receita, R$ 5.700 por ano. Depois da lei, multas representam 7,8%, R$ 37.400 por ano. Aumento de 555% em receita de multas em um ano. Isso não é punição, é orçamento. Pesquisa do Secovi-SP, Sindicato da Habitação, mostrou: 73% dos condomínios em São Paulo aumentaram valores de multa nos primeiros 6 meses após Lei 14.977. Coincidência? Não. Empresas de administração enviaram um modelo de convenção atualizada, com tabela de multas já preenchida. Valores máximos. Síndicos aprovaram em assembleia. Ninguém votou contra. Ninguém leu. Aprovaram. E agora a multa virou ferramenta de gestão. Orçamento está apertado? Aplica mais multa. Fundo de reserva está baixo? Fiscaliza estacionamento? Precisa reformar portaria? Multa barulho depois das 10. Documentei disso. Peguei ata de assembleia de condomínio em Perdizes, São Paulo. Data: março de 2025. Item 7. Aprovação de aumento de multas conforme novo limite legal para compensar déficit orçamentário. Tá escrito: multa para fechar conta. E tem mais. Empresa de administração ganha comissão sobre multa aplicada. Contrato padrão: 8% sobre valor arrecadado. Quanto mais multa, mais a administradora fatura. Lopes. Administradora CNPJ 61 388 493 0112. Administra 2.300 condomínios em São Paulo. Receita com comissão sobre multas em 2024. R$ 42 milhões. 42 milhões. Só de comissão sobre multa. E eles não são exceção. CBI, Central Brasileira de Administração Imobiliária, representa 640 administradoras no Brasil. Faturamento conjunto com multas condominiais: 840 milhões em 2024. Não é efeito colateral, é modelo de negócio. Agora vou te dar exemplos reais do que está acontecendo. Condomínio em Alphaville, São Paulo. Morador estacionou em vaga de visitante. Vaga estava vazia. Não tinha placa de proibição visível. Multa: R$ 2.400. Cota condominial dele: 1.200. Multa foi 200%. Máximo legal. Ele contestou. Síndico negou. Ele entrou com ação. Perdeu. Juiz considerou que estava na convenção. Infração clara. Morador pagou R$ 2.400. Outro caso. Rio de Janeiro. Moradora fez churrasco na área comum sem reservar. Reserva custava R$ 50. Ela não sabia que precisava. Multa: R$ 1.800. Cota dela: 900. Multa foi 200% também. Ela tentou pagar taxa de reserva retroativa: R$ 50. Síndico negou. Manteve multa de 1.800. Desproporção absurda, mas legal. Lei 14.977 não estabelece proporcionalidade. Só limite máximo: 200% da cota. Qualquer infração pode ter multa máxima. Síndico decide. E aí vem o pior: multa antes de notificação. Convenção padrão agora tem cláusula: síndico poderá aplicar multa imediatamente após constatação de infração, com notificação posterior ao infrator. Traduzindo, te multam primeiro, avisam depois. Você descobre quando chega boleto, ou pior, quando junta com cota do mês seguinte. 500 de cota, mais 2.000 de multa. 2.500 no boleto. E não tem prazo para contestar antes, porque você nem sabia que foi multado.
Procon SP recebeu 19 mil reclamações sobre multa condominial em 2024. 4.700 eram sobre multa, multa aplicada sem notificação prévia. Procon não pode fazer nada, porque é relação entre particulares, não é relação de consumo. Morador só tem um caminho: justiça. E justiça demora. Processo médio de contestação de multa condominial leva 14 meses para sentença de primeira instância. Custo médio com advogado, R$ 3.500. Multa média contestada, R$ 1.200. Vale a pena processar? Não. Morador paga e engole. Sistema foi desenhado assim. E tem categoria especial de multa agora. Multa por reincidência. Dobra a cada vez. Primeira vez que cachorro late, R$ 400. Segunda vez, 800. Terceira, 1.600. Quarta, 3.200. Progressão geométrica. Até limite de 200%. Quantos cachorros latem? Todos. Quanto tempo você aguenta pagar 1.600 por latido? Nenhum. Morador se livra do cachorro, doa, abandona, vende ou muda de condomínio. Mobilidade forçada, por multa. Agora o número que conecta tudo. Brasil tem 123 mil condomínios residenciais, média de 70 unidades por condomínio, 8,6 milhões de unidades. Se cada condomínio arrecada a média de R$ 30 mil por ano em multas, são 3,69 bilhões arrecadados. Desses 3,69 bilhões, 840 milhões vão para empresas de administração, comissão de 8%. Resto fica no condomínio, financia reforma, abate cota, aumenta fundo de reserva. Ou seja, quanto mais multa, menos você paga de condomínio. Desde que você não seja o multado, sistema cria incentivo perverso. Vizinho fiscaliza vizinho. Qualquer barulho vira denúncia. Qualquer carro mal estacionado vira foto para o síndico. Condomínio virou panóptico. E síndico virou xerife, porque síndico tem poder discricionário. Ele decide se aplica multa ou só avisa. Ele decide se aceita a defesa ou mantém penalidade. Não tem segunda instância dentro do condomínio. Decisão do síndico é final. Só reverte na justiça. E justiça dá razão para o síndico em 68% dos casos, segundo o levantamento do TJSP em processos de 2024. Por quê? Porque se está na convenção, é válido. Juiz não analisa se multa é desproporcional. Só se infração ocorreu. Ocorreu? Multa mantida. E convenção foi aprovada em assembleia. Com quórum de 30%, 24 moradores de 80 votaram. Aprovaram tabela que síndico apresentou. Maioria nem leu, maioria nem foi. Votação foi por procuração. Agora os 80 pagam por decisão de 24. Espera que tem pior ainda. Multa por inadimplência de multa. Você levou multa de 800, não pagou no prazo. Condomínio aplica multa de 2% sobre atraso, mais R$ 16, mais juros de 1% ao mês. No mês seguinte, 816 mais 1%, 824. No terceiro mês, 832. Juros sobre multa, legal, tá na convenção. E se você não paga, condomínio executa, ação de cobrança, penhora de bens, bloqueio de conta. Por R$ 800 de multa que virou 1.200 com juros. TJSP tem 23 mil processos de execução de multa condominial em andamento. Valor médio executado, R$ 1.700. Sistema judiciário lotado. Por multa de cachorro, agora o que você pode fazer? 1. Lê convenção do seu condomínio, toda. Procura a tabela de multas, vê valores, vê o que é considerado infração. Convenção padrão agora tem cláusula. Síndico poderá aplicar multa imediatamente após constatação de infração, com notificação posterior ao infrator. Traduzindo, te multam primeiro, avisam depois. Você descobre quando chega boleto, ou pior, quando junta com cota do mês seguinte. 500 de cota, mais 2.000 de multa. 2.500 no boleto. E não tem prazo para contestar antes, porque você nem sabia que foi multado. Procon SP recebeu 19 mil reclamações sobre multa condominial em 2024. 4.700 eram sobre multa, multa aplicada sem notificação prévia. Procon não pode fazer nada, porque é relação entre particulares, não é relação de consumo.
Morador só tem um caminho: justiça. E justiça demora. Processo médio de contestação de multa condominial leva 14 meses para sentença de primeira instância. Custo médio com advogado: R$ 3.500. Multa média contestada: R$ 1.200. Vale a pena processar? Não. Morador paga e engole. Sistema foi desenhado assim. E tem categoria especial de multa agora. Multa por reincidência. Dobra a cada vez. Primeira vez que cachorro late, R$ 400. Segunda vez, 800. Terceira, 1.600. Quarta, 3.200. Progressão geométrica. Até limite de 200%. Quantos cachorros latem? Todos. Quanto tempo você aguenta pagar 1.600 por latido? Nenhum. Morador se livra do cachorro, doa, abandona, vende ou muda de condomínio. Mobilidade forçada, por multa. Agora o número que conecta tudo. Brasil tem 123 mil condomínios residenciais, média de 70 unidades por condomínio, 8,6 milhões de unidades. Se cada condomínio arrecada a média de R$ 30 mil por ano em multas, são 3,69 bilhões arrecadados. Desses 3,69 bilhões, 840 milhões vão para empresas de administração, comissão de 8%. Resto fica no condomínio, financia reforma, abate cota, aumenta fundo de reserva. Ou seja, quanto mais multa, menos você paga de condomínio. Desde que você não seja o multado, sistema cria incentivo perverso. Vizinho fiscaliza vizinho. Qualquer barulho vira denúncia. Qualquer carro mal estacionado vira foto para o síndico. Condomínio virou panóptico. E síndico virou xerife, porque síndico tem poder discricionário. Ele decide se aplica multa ou só avisa. Ele decide se aceita a defesa ou mantém penalidade. Não tem segunda instância dentro do condomínio. Decisão do síndico é final. Só reverte na justiça. E justiça dá razão para o síndico em 68% dos casos, segundo o levantamento do TJSP em processos de 2024. Por quê? Porque se está na convenção, é válido. Juiz não analisa se multa é desproporcional. Só se infração ocorreu. Ocorreu? Multa mantida. E convenção foi aprovada em assembleia. Com quórum de 30%, 24 moradores de 80 votaram. Aprovaram tabela que síndico apresentou. Maioria nem leu, maioria nem foi. Votação foi por procuração. Agora os 80 pagam por decisão de 24. Espera que tem pior ainda. Multa por inadimplência de multa. Você levou multa de 800, não pagou no prazo. Condomínio aplica multa de 2% sobre atraso, mais R$ 16, mais juros de 1% ao mês. No mês seguinte, 816 mais 1%, 824. No terceiro mês, 832. Juros sobre multa, legal, tá na convenção. E se você não paga, condomínio executa, ação de cobrança, penhora de bens, bloqueio de conta. Por R$ 800 de multa que virou 1.200 com juros. TJSP tem 23 mil processos de execução de multa condominial em andamento. Valor médio executado, R$ 1.700. Sistema judiciário lotado. Por multa de cachorro, agora o que você pode fazer? 1. Lê convenção do seu condomínio, toda. Procura a tabela de multas, vê valores, vê o que é considerado infração. 2. Participa de assembleia, sempre. Não deixa síndico aprovar sozinho. Questiona valor desproporcional. Pede justificativa técnica. 3. Exige notificação prévia antes de multa. Propõe alteração na convenção. Multa só pode ser aplicada após advertência formal com prazo de correção. 4. Grava tudo. Conversa com síndico, assembleias, notificações. Se for multado, você tem prova para contestar. 5. Se multa for desproporcional, entra com ação anulatória. Não ação de cobrança, ação para anular multa. Fundamento, princípio da razoabilidade. Juiz pode anular mesmo se está na convenção, se ficar provado que multa é confiscatória. Jurisprudência está mudando. STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgou recurso especial 1987. 632 em agosto de 2025. Decisão. Multa condominial desproporcional à gravidade da infração pode ser anulada, mesmo constando em convenção aprovada. Precedente aberto. Quantos advogados usam esse precedente?
Poucos, porque maioria desiste antes de chegar no STJ. Mas caminho existe.